Pois é, Darcy, a partir de agora eu vou conversar um pouquinho com o superintendente do HCB, Luciano Morcho, sobre esta proposta. Luciano, essa proposta, ela é promissora, é um bom negócio para o HCB? Primeiramente colocando que nós temos dois problemas aí pela frente para serem enfrentados. Primeiro foi o déficit operacional do hospital, em virtude dos cortes dos recursos do Estado, pela incapacidade de pagamento, que vai ser resolvido posteriormente. Nesse momento que nós estamos falando é da dívida, né? Então ficaram 2.400.000 de dívida do Estado para com o hospital de 2014 e já somamos mais 1 milhão em 2015, são 3.400.000 de dívidas, fora a questão dos cortes. O que tem agora do Estado, que é uma proposta que ele está fazendo para todos os hospitais filantrópicos, é de pagar essa dívida através de uma operação financeira, que a instituição hospitalar faria junto a uma instituição financeira, e pegaríamos esse recurso e o Estado pagaria nas mesmas condições, nos mesmos vencimentos para o hospital. Então, compensaria esse empréstimo que o hospital pegaria junto à instituição financeira e pagaria nos mesmas datas. Então, para o hospital significaria um aporte de recurso imediato, né, com o compromisso do Estado depois de pagar nas mesmas condições que o hospital captaria esse recurso junto à instituição financeira. Então, seria de grande relevância nesse momento para dar um fôlego, então, para a instituição, fazer frente a 13º, aos empréstimos bancários que nós tivemos que captar nos últimos meses, e daria então um fôlego para a gente continuar negociando com o Estado esse cofinanciamento futuro para resolver o problema do déficit operacional do hospital. Luciano, é sabido, é conhecido de todo mundo a questão, a crise do Estado. Essa operação é segura? O hospital contrair uma dívida, um empréstimo e contando com o Estado para quitar essa dívida? Primeiramente, nós tivemos ontem reunião com o secretário estadual da Saúde, nos colocou que depende também da aprovação desse pacote fiscal do governo estadual junto à Assembleia Legislativa do Estado. Então, primeiramente, ainda temos que ver se vai ser aprovado esse pacote fiscal. Segundo o Estado, está na dependência dessa aprovação. E, segundo momento, a gente tem assumido do próprio governador do Estado, junto à Federação dos Hospitais Filantrópicos, esse compromisso de pagamento. Viriam portarias também que iriam regulamentar isso, essa dívida assumida, a forma de pagamento. Então, no decorrer dessa operacionalização desse empréstimo, né, e desse pagamento do Estado, se estaria tomando as providências que dessem essa garantia. Então, nesse momento, é o que o melhor o Estado pode fazer, e para as instituições filantrópicas significa um fôlego financeiro para aguentar até as próximas negociações. Então, confiamos realmente que isso possa acontecer e estamos esperando já ansiosamente para que isso aconteça, para o hospital também fazer frente aos seus compromissos, né? E para isso é importante que esses 3.400.000 que hoje nós temos atrasados sejam aportados aos cofres da instituição. A se confirmar este projeto, existe uma data, uma previsão de liberação desse dinheiro? Depois de aprovado o pacote fiscal na Assembleia, se presume dentro no máximo de um mês isso possa acontecer, né, segundo o secretário estadual da Saúde nos colocou. Então seria para um prazo bem razoável, né? Então esperamos aí, então, a confirmação ou não da aprovação desse pacote, para depois então operacionalizar junto com a Federação dos Hospitais e o Estado essa operação financeira e esse compromisso do Estado então junto à instituição, porque vai servir como garantia inclusive dos empréstimos. Então, em seguida deve haver a personalização desde que seja aprovado esse pacote fiscal junto à Assembleia. Tu mencionou agora há pouco que esse dinheiro daria um fôlego, principalmente a questão do salário dos funcionários, 13º e tudo mais. Afora isso, que outro destino seria dado a essa verba? Nós temos algumas necessidades, né? Uma delas é o 13º, que em seguida está aí. Nós também captamos um empréstimo rotativo, que é um juro alto nesses últimos meses, para fazer frente a essa crise, esse atraso que houve. Então, a gente vai poder também diminuir esse impacto financeiro dessa operação de rotativo. E também nos enfrentamos aí nos próximos meses, período de verão, a ocupação do hospital é menor, e onde que o resultado tende a ser pior. Então, a gente também pode fazer frente a esse déficit operacional que o hospital deve ter maior nos próximos meses, em função da própria ocupação hospitalar diminuída, passado esse inverno nosso gaúcho. Então, é um meio da gente sobreviver mais um tempo, né, sem precisar reduzir serviços. E nesse meio tempo a gente buscar alguma alternativa de cofinanciamento, que é aquilo que falava do início, o déficit operacional causado pelos cortes, para a gente resolver. Então, se ganha um tempo para resolver esse próximo passo, que seria o financiamento do Estado e da União para os serviços que o hospital presta para o SUS.
Os déficits da União para com o HCB, de que maneira estão refletindo agora na prestação de serviços ou no dia a dia do hospital? A base da prestação de serviços dos hospitais filantrópicos para com o SUS é a tabela de remuneração do SUS, que está congelada há muitos anos, né? Então, essa é a base, essa é a origem de toda a crise, né? Então, diante dessa defasagem da tabela SUS, onde que entra o Estado, entra os municípios, para ajudarem a custear essa defasagem da tabela SUS. Então, a gente também espera que haja alguma coisa do governo federal, um investimento maior em saúde, para que não sobrecarregue os estados, não sobrecarregue os municípios. Então, é um conjunto, são 3 entes que devem sustentar o SUS, mas a origem do problema é a defasagem da tabela SUS. Quando a gente passa uma crise a nível federal, estadual e dos municípios, então realmente há um problema de financiamento do SUS. Então, a gente espera que nesses próximos meses a gente possa estar pelo menos amenizando esse impacto. Os hospitais também aguardam por isso. Por isso que esse fôlego financeiro é importante agora, para a gente poder suportar mais tempo, para que possa haver uma solução nesse financiamento dos 3 entes federativos para as instituições filantrópicas. Com tudo isso que tu me disseste, Luciano, agora, de que maneira tu classificaria a saúde financeira do HCB? Hoje, diante de todos os ajustes que a gente fez, né, é um ajuste, foi feito emergencial, nós cortamos investimentos, reduzimos pessoal, fizemos vários ajustes para sobreviver o tempo necessário para que haja uma solução para toda a rede hospitalar filantrópica. Então, a gente espera, com esse aporte de recursos, a gente realmente conseguir tempo suficiente, sem cortar serviços, esperando alguma melhoria da remuneração do SUS, né, do financiamento do SUS para os hospitais filantrópicos. Então, eu acredito que mantendo nesses patamares, né, e nessa expectativa dessa entrada de recurso emergencial aí de 3.400.000, a gente consiga, então, suportar esse tempo e sempre negociando, então, com os entes federativos para que a gente possa ter uma solução, pelo menos nesse momento, que amenize, né, essa defasagem da tabela SUS. Então, acredito que a gente esteja conseguindo alcançar nosso objetivo, que não é cortar serviço, né? A gente fazer o máximo possível para não cortar serviço. Até agora nós conseguimos, acredito que com esse aporte a gente consiga, então, o tempo necessário para que isso seja revertido. A HCB já saiu da UTI, com certeza, agora espera-se que fique com a saúde estabilizada. É bem sensível, né? Os ajustes continuam acontecendo, a gente continua numa economia de guerra aqui dentro, né? Fazendo o possível para suportar esse tempo, apesar da inflação, como acontece na casa das pessoas, aqui também acontece a conta de luz, a conta de água, os medicamentos sobem todo dia. Então, a gente está numa economia de guerra mesmo, procurando aguentar o tempo suficiente para que haja uma solução para toda a classe dos hospitais. E, por enquanto, com a ajuda da comunidade, com o esforço interno aqui dos médicos, dos nossos funcionários, a gente está conseguindo êxito, porque a gente não reduziu o serviço, né? Então, a gente espera que consigamos, então, para os próximos meses, que essa estratégia continue dando certo, para que a gente realmente, então, consiga sobreviver esse momento difícil, essa crise, sem corte de serviço. Obrigada pela participação mais uma vez junto conosco aqui no NTSul, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Darcy, voltamos ao estúdio. É com você.